Oi, tudo bem? Eu sou o João e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre um dos filmes mais amados e mais famosos do século XX e da década de 90, Pulp Fiction. Filme dirigido e escrito por Quentin Tarantino, um dos maiores diretores de Hollywood, produzindo muitos filmes bons e clássicos como Pulp Fiction, que inclusive ele dá uma pequena atuação no filme também. Mas além do próprio Tarantino como diretor, escritor e roteirista do filme, o filme contém um elenco repleto de estrelas, como Samuel Jackson, John Travolta, Bruce Willis e Uma Thurman. Acaba deixando o filme muito mais interessante. O filme conta a história de dois assassinos de aluguel, o seu chefe mafioso e a sua esposa, e um boxeador. E saiba que o filme ele não tem uma história fixa, onde todos os personagens vão se unir para um único objetivo. Não. O filme ele é contado em capítulos, uma grande característica do Tarantino. Cada capítulo conta uma história do próprio personagem. Cada personagem tem a sua história, seu tempo de tela. Os personagens principais são o do John Travolta e o do Samuel Jackson, mas todos têm seu tempo de tela perfeitamente equilibrados. E várias vezes durante o filme, as histórias desses personagens irão se encontrar em algum momento para que haja algum conflito entre eles. É um filme de suspense, drama e ação, e todas essas três características conseguem funcionar muito bem. A ação do filme funciona maravilhosamente bem. Todas as cenas de suspense, de tensão, realmente te trazem uma tensão, um suspense que você fica nervoso, vibrado e quer ver como que aquilo vai terminar. E o drama do filme te leva por uma história sensacional, que traz Pulp Fiction, que é um filme maravilhoso. Não é à toa que é considerado como um dos grandes clássicos do cinema e um filme que revolucionou o cinema no século XX. E, como um bom filme clássico, sempre haverão cenas, que as pessoas para sempre vão lembrar, tanto cineastas, cinéfilos ou pessoas que já viram o filme para sempre vão lembrar dessas cenas. E como, por exemplo, a cena do personagem do Samuel Jackson comendo um hambúrguer. This is a tasty burger. A cena do Samuel Jackson perguntando sobre o seu chefe, o Marcellus Wallace, para um cara. What does Marcellus Wallace look like? What? What country you from? What ain't no country I ever heard of? They speak English and what? What? English, motherfucker! Do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks E a like. coletânea de cenas famosas do personagem do John Travolta, o Vincent Vega. Que é a cena que ele, que até virou meme na internet, que ele entra numa casa para falar com a personagem da Uma Thurman, a Mia Wallace, e ele começa a escutar a voz dela e não sabe de onde tá vindo. Quando os dois estão num restaurante e eles vão para um desafio de dança que a Mia Wallace quer participar. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. A cena que a Mia Wallace tá quase morrendo de overdose e o Vincent Vega pega uma injeção de adrenalina na casa de um amigo dele e injeta na Mia Wallace. All right, let's hurry up, man. Okay, hurry up. Here, I'll tell you what to do. No, man. I ain't giving you're gonna give her the shot. No, you're gonna give her the shot. I ain't giving her the shot. I never done this before. I ain't never done it before either, all right? I ain't starting now. Look, you brought her here, and that means that you're gonna give her the shot. The day that I bring an ODM bitch to your house, then I give her the shot. Give her the shot. E também a cena que ele e o personagem do Samuel Jackson estão em um carro levando um cara, junto com eles no banco de trás, e o Vincent Vega acidentalmente atira na cabeça dele. Marvin, what do you make of all this? Man, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped it? Oh, the fuck's happening? Oh, shit, man! E várias outras cenas repercutem até hoje, para sempre vão repercutir no mundo do cinema, na internet, em todo lugar que você foi ouvir falar de Pulp Fiction. Essas cenas virão na sua cabeça, porque são cenas que para sempre vão marcar o cinema.
E uma coisa, o filme é um filme muito chocante, além de ser um filme muito tenso, com muita ação, um filme muito chocante, com cenas que vão te chocar e que vão fazer você olhar para o filme de uma outra forma, perceber que aquilo ali é algo muito real, é algo muito forte, entendeu? O filme te traz essa sensação. Por ser um filme do Tarantino, muitas características fortes do Tarantino estão presentes nesse filme, como eu já falei, separar o filme em capítulos para poder contar a sua história, mas também aquele famoso ângulo de câmera de baixo para cima que o Tarantino adora. Diálogos longos e afiados que te criam uma tensão muito grande, que fazem você criar uma tensão muito maior na cena pelo diálogo do que pelas ações dos personagens, que também cria cenas icônicas, como eu disse anteriormente. Obviamente, o mais famoso de todos, falando que é um filme, né, com todos esses aspectos, é um filme para maior de 16 anos, com uma violência extrema, um pouco de conteúdo sexual, drogas ilícitas, ou seja, é um filme para adulto, mas com uma história muito boa, que fantástico, ou seja, se você tiver menos de 16 anos, mas ali acima dos 12, a partir dos 12 e 13, se você não for uma pessoa muito sensível, você vai conseguir ver o filme, que é um filme fantástico, que te prende do começo ao fim. E que é um filme que te prende do começo ao fim, você começa a assistir o filme e você quer saber como que a trama desses personagens vai acabar, como que eles vão se encontrar, o que vai acontecer a partir de tal cena, a partir de tal ação, você quer entender como isso vai acabar. Então é um filme muito bom. Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir. Para quem já assistiu, vai entender o que eu tô falando. É um filme que te prende do começo ao fim, é um filme que te entretém, que te bota pra assistir mesmo. Você segura na cadeira e assiste o filme com os olhos arregalados, porque é um filme com uma tensão muito grande, que em muitas cenas do Tarantino trabalha no silêncio, sem uma trilha sonora, sem muitas ações, ele é só no silêncio, mostrando a reação dos personagens, que te cria uma tensão tão grande que faz você pensar como que você sairia naquela situação se você estivesse ali com aqueles personagens, né? E, obviamente, um filme, né, famoso como esse teria críticas fantásticas, né, altíssimas. A crítica quanto o público ama esse filme, né? Se você entrar no Rotten Tomatoes, no IMDb ou no Letterboxd ou em outros sites de críticas por aí, você vai ver a crítica especializada e o público falando super bem desse filme. Exatamente por todos esses aspectos que eu falei e outros aspectos que tem no filme que deixam ele muito bom, né? E se você for perguntar para muitas pessoas qual os seus filmes favoritos, ou qual é o seu filme favorito, ou até para fãs do Tarantino, quais são os filmes do Tarantino favorito dessas pessoas, elas com certeza no top 3, no top 5 ou até no top 1 irão falar Pulp Fiction, porque é um filme que revolucionou o cinema no século XX e até hoje serve de exemplo para muitas pessoas, né, até cineastas renomados, né, para poderem fazer os seus filmes, porque Pulp Fiction é um sucesso grande, teve um custo de 8 milhões a 8 milhões e 500 mil dólares, né, ainda mais de 10 milhões de dólares em marketing, né, para poder divulgar o filme para o mundo inteiro, e chegou na marca de 200 milhões na bilheteria, né, 200 milhões de dólares na bilheteria mundial. Né, e até hoje o filme é lembrado, e hoje em dia é mais fácil você assistir na internet, em serviços de streaming, e vale a pena assistir, principalmente você que está começando, né, querer entrar, assistir mais esse mundo do cinema, assistir mais filmes, querer ser um cinéfilo, vale muito a pena. É um filme que tem que estar na sua lista de filmes para assistir ou de filmes assistidos, porque é muito bom. E obviamente um filme bom como esse iria ser indicado a grandes premiações. Recebeu 7 indicações ao Oscar, mas dessas 7 ganhou apenas uma, que foi de melhor roteiro original pro Tarantino. Então é isso que eu acho, essa é a minha opinião sobre o filme Pulp Fiction, esse é o meu questionamento do porquê que esse filme é bom. Esse filme é bom não só pelos motivos que eu falei, mas por vários outros motivos. É um filme maravilhoso, fantástico, só ressaltando que ele é um filme para maior de 16, né? Talvez em alguns lugares você ache até para maior de 18, né? Mas é um filme que vale a pena assistir, é um filme que todo mundo tem que um dia assistir na vida. Não só pelo elenco ou por ser do Tarantino, mas porque é um filme sensacional. E, com certeza, um dos meus favoritos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu o filme, comenta aqui embaixo se você concorda com cada coisa que eu falei, se eu esqueci de algum detalhe importante. E, se você não assistiu, vou falando mais uma vez, que vale a pena assistir muito esse filme, porque ele é fantástico.
Então é isso, muito obrigado e tchau.